Portanto, então eu vou começar por explicar como é que isto vai funcionar. Portanto, o debate vai durar mais coisa menos coisa 30 minutos. Eu vou fazer 3 questões a cada candidato e essas 3 questões têm... Deixa-me só aceitar aqui umas pessoas. Ok. E depois têm para responder 3 minutos. Ou seja, 3 questões, 3 minutos para cada questão. Depois, um candidato vai poder fazer uma questão ao outro e vão ter 2 minutos de resposta. Depois vou também aceitar questões vossas, portanto, se quiserem ir fazendo umas questões aqui no bate-papo, eu agradeço, porque depois vou escolher 2 para fazer uma ao Tomás e uma ao Januário. E no fim, cada um dos candidatos vai ter cerca de 2 minutos para apelar ao voto. Nós já escolhemos entre nós quem é que vai começar e vou começar aqui pelo Januário. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado por estarem aqui já agora. Acho que falo em nome de ambos e dos candidatos todos quando digo que abdicar de tempo livre à sexta-feira à tarde para aqui estar é bastante agradável. Pronto, então vou só pôr aqui o cronómetro, que é para isto ser mesmo certinho. Portanto, então vou tentar fazer a primeira pergunta, Januário, e tens 3 minutos para responder. Quando faltarem mais ou menos 10 segundos, mesmo para terminar, eu aviso-te, ok? Ok. Então pronto. A primeira pergunta é: o vosso programa fala numa alteração estatutária que tem por fim conceder poderes disciplinares ao Conselho Fiscal. Há tempos tivemos uma RGA que focou precisamente nesse aspecto. E a minha pergunta é: onde e como é que a vossa lista, o vosso Conselho Fiscal, pretende inovar com esta medida? Ok, portanto, o nosso Conselho Fiscal já sabia desta alteração estatutária que estava prevista pelo atual Conselho Fiscal, de tal maneira que esta medida que está concretizada no nosso programa é o tal projeto de SAL que nós temos no nosso vídeo, que SAL porque é a inicial das 3 listas que compõem o Conselho Fiscal atual. A lista S, a lista A e a lista L. Onde é que o nosso Conselho Fiscal quer inovar com esta medida? Nós achamos que é necessário que haja accountability pela parte dos nossos dirigentes associativos, tanto da mesa como da direção como do Conselho Fiscal, e que é o próprio Conselho Fiscal, por ser eleito por método de onde, o melhor órgão para realizar essa tal disciplina, porque consegue albergar membros de ambas as listas e consegue reunir e discutir qual a sanção a aplicar da melhor forma possível. Pronto, o que é que nós tentámos fazer durante estes meses de campanha? Pusemos mãos à obra e falámos com o Ricardo Oliveira e com o Joaquim Baltazar Pinto de forma a sermos as melhores pessoas para concretizar esta medida. Quem é que são estes 2 sujeitos? Um é presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar do Instituto Superior Técnico, a Associação de Estudantes dele. Nós tivemos o prazer de ajudar na realização do regulamento disciplinar deles atual, e o Dr. Joaquim Baltazar Pinto é nada mais nada menos que o presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting Clube Portugal, que nos ajudou a implementar algumas ideias daquilo que nós queremos para o regulamento disciplinar e que, assim que entremos em ação, não durará muito tempo até estar em vigor. Tens cerca de 1 minuto ainda, não sei se o queres usar. Não, pronto, nós temos tempo, eu acho que está tudo dito. Pronto, posso só tentar explicar mais ou menos o que é que nós pretendemos. Nós não pretendemos ser um tribunal, nós não pretendemos passar por cima da mesa da RGA. Em última instância, haverá sempre a possibilidade de recurso para a RGA, que no final de contas é e sempre será o guardião dos estatutos e dos estudantes. Aquilo que nós pretendemos é simplificar a maneira como as sanções podem ser aplicadas aos estudantes ou aos dirigentes. E pronto, e achamos que lá está, o fiscal pode, deve e é o órgão que consegue ter um papel preponderante nessa medida. Ok, ainda te sobraram aqui uns 20 segundinhos, mas acredito que já tenhas terminado. Portanto, eu não expliquei no início, mas isto vai ser uma pergunta ao Januário, uma ao Tomás, outra ao Tomás, outra ao Januário, para ser mais justo. Portanto, Obrigada. Oi. Pudeste ligar os micros. Pois. Tomás?
Ora, vou-te fazer aqui a primeira perguntinha, ok? Portanto, vocês no vosso programa também falam na ousadia do vosso Conselho Fiscal. Eu queria te perguntar como é que vocês relacionam essa dita ousadia com a ideia que também me parecia estar presente no vosso programa de dar voz a todos os estudantes. Ou seja, como é que consegues coadunar a ousadia e dar a voz a todos os estudantes ou outros aspectos que queiras abordar dentro desta temática? Boa noite a todos, obrigado pela pergunta, Hugo. Acho que são dois conceitos diferentes, digamos assim. A nossa ousadia deve-se ao facto de termos um programa completo em termos de medidas e ousado no sentido de sugerir coisas em programa de Conselho Fiscal que até agora não tinham sido sugeridas. Ou seja, a nossa tal aproximação da direção da associação passa muito por termos medidas que sejam ousadas, como eu estou aqui a explicar, e que acho que fazem todo o sentido. A voz dos estudantes é o facto de que é uma medida nossa que já tínhamos há muito tempo e que por acaso até vai ao encontro da última alteração estatutária que aconteceu em RGA, que é quanto à auditoria. Ou seja, o nosso grande objetivo é fazer chegar à RGA todo o tipo de informação possível e imaginável acerca da atividade financeira da FDL. E uma das formas de dar voz aos estudantes pode passar muito, que é a nossa proposta em termos do que é a possibilidade ou não da auditoria, deve e pode passar muito por aferir durante o mandato a necessidade ou não de uma auditoria e apresentar a nossa posição em RGA, sendo que, independentemente de qual seja a nossa posição, nos vincularemos da RGA. E acho que isso é uma das demonstrações do que é a voz dos estudantes que aqui queremos dar. Passa também por darmos voz aos estudantes, não só quanto às auditorias, mas também no facto de querermos, em todas as RGAs, como já é feito, ter uma presença primordial no sentido de implementar uma das nossas medidas, que é o controle de execução orçamental. E o que é este controle de execução orçamental? É basicamente uma comparação constante entre o nosso plano de atividades e o plano orçamental, que é apresentado todos os anos no início de cada mandato, para que todos os estudantes possam estar a ser informados se as medidas propostas por cada departamento no plano de atividades e os valores pré-definidos que estavam nesse plano orçamental estão a ser cumpridos. Ou seja, se os trâmites que foram aprovados em RGA de todos esses quer plano de atividades, quer plano orçamental, estão a ser cumpridos. E é dessa forma que nós achamos que podemos dar voz aos estudantes. Quanto à ousadia, apenas acrescentar, e Hugo, eu não sei quanto tempo é que ainda tenho, desculpa. Tens 40 segundos. Ok, provavelmente ainda vou ter tempo para falar disto, mas a nossa ousadia deve-se muito, principalmente, à nossa proposta do Regulamento Interno de Práticas Correntes e de relatório de boa gestão, que se tudo correr bem ainda vou ter tempo de explicar aqui durante o debate, por isso não me vou estender nesta resposta. Ok, obrigado. Eu peço só e relembro-vos que tentem ser mesmo concisos nas vossas perguntas, porque eu vou fazer aqui perguntas muito específicas, portanto tentem não fugir assim muito do tema. Relembro-vos só que, se quiserem, vão mandando aqui perguntas para o bate-papo, que é para depois selecionar duas para fazer aos candidatos, ok? Portanto, agora vou voltar a ligar aqui o micro do Tomás, é outra pergunta para ele. Então, a segunda pergunta é: o vosso programa aborda duas medidas que parece que se podem interligar. Uma referente à apreciação de novos contratos e avanças e outra ao reembolso de despesas. E a minha questão é, em caso de discordância do Conselho Fiscal relativamente à celebração de um novo contrato ou à forma como foi feito um reembolso, qual é a consequência prática? Ou seja, depois da vossa apreciação, mesmo que a vossa apreciação seja negativa, eu quero saber qual é a consequência prática de um possível desrespeito por parte, neste caso, da direção. Bem, primeiro, quanto à avaliação de novos contratos, não há previsão nenhuma estatutária para que haja alguma consequência para a direção. O nosso grande objetivo é que os alunos possam ser informados de todos os contratos e avanças criadas pela associação. Isto porquê? Porque, se bem se lembram, um dos grandes problemas que se passou com a nossa auditoria foi um contrato que nos deixou numa situação um pouco estranha e delicada com a Superboc. E nenhum estudante que não seja dirigente associativo tinha noção dos termos desse contrato, como não tem tantos outros. O nosso objetivo é poder elucidar os estudantes em RGA dos termos desses mesmos contratos e avanças, que acho que é da maior importância e todos os estudantes merecem sabê-lo. Quanto
Quanto à outra medida de uniformização do procedimento de reembolso de despesas, é um bocadinho diferente, ou seja, eu percebo a confusão, mas são coisas completamente diferentes. Ou seja, o que é a uniformização do reembolso de despesas? É muito sucintamente, é algo muito parecido ao que é feito atualmente, mas nós achamos que pode ser mais discriminado e pode ser feito de melhor forma e organizado de melhor forma. Isso passa pelo seguinte, é basicamente uma espécie de livros ou de rifas, de livro de cheques ou de rifas, vocês vão perceber o que é que isto é agora com a descrição, em que basicamente, quando uma despesa tem de ser reembolsada pela FTL, há um formulário, digamos assim, a ser preenchido com o tesoureiro e com a contabilista Dona Antónia, onde estará descrito o nome da pessoa, a atividade discriminada pela qual essa despesa tem de ser reembolsada e o valor que tem de ser devolvido e a data. Sendo que ficará a contabilidade com comprovativo desse gasto e a pessoa em causa com outro comprovativo também desse mesmo gasto. Isto é importante porque é um problema recorrente, portanto, até que já aconteceu comigo enquanto treinador da equipa feminina de basquete da faculdade. E é uma forma de legitimar, digamos assim, essa devolução. Muitas vezes acontece, nomeadamente até despesas de festas, se for preciso, de agentes associativos terem de pôr alguma coisa até, digamos, do seu bolso. Aconteceu já com deslocações para o desporto da FTL ou para outras atividades, e é muito importante que esse reembolso possa ser o mais legitimado possível para que ou as pessoas não fiquem muito tempo sem receber esse reembolso, ou então que não seja tão difícil para a contabilidade descontar esse gasto. Ainda tens 40 segundos, não sei se queres aproveitar mais. Não, mas acho que respondi à questão, está tudo respondido, é isto. Não há nenhuma consequência prática porque não está previsto nos estatutos, mas eu acho que não há nada melhor do que a análise e o escrutínio por parte dos estudantes em RGA e será esse o nosso objetivo. Ok. Vou só relembrar mais uma vez, vão mandando umas perguntinhas para o bate-papo, para nós fazermos. Só preciso de 2. Então, sem medos, eu e o Tomás não temos medo de responder às vossas perguntas. É muito fácil. Nós estamos aqui para... Portanto, vou fazer aqui a segunda pergunta ao Januário. Portanto, infelizmente, e como todos sabem, o Conselho Fiscal é muito pouco visto, ou seja, o trabalho do Conselho Fiscal faz-se muito mais atrás dos palcos da FDL. E a minha pergunta para o Januário é: como é que vocês vão garantir que, se uma nova quarentena for imposta, que o Conselho Fiscal continua os seus trabalhos e, em simultâneo, surge aos olhos dos alunos da faculdade e não fica simplesmente na sombra tanto da direção como da mesa da RGA? Portanto, de facto, é um problema a questão da pandemia e a razão pela qual a nossa medida está no programa, que é a manutenção dos trabalhos do Conselho Fiscal durante numa possibilidade de haver uma nova pandemia e quarentena, é porque, tendo falado com o Ruben Caio, o atual presidente do Conselho Fiscal, aquilo que nos foi dito é que o Conselho Fiscal, em situação de quarentena, reuniu-se um total de uma vez. O que para nós não parece fazer sentido. Contudo, aquilo que também nos foi garantido é que a possibilidade de manutenção de reuniões como são feitas presencialmente é garantida de qualquer das maneiras, porque é muito fácil para a Dona Antónia conseguir transmitir os dados com que nós temos de analisar e que nós temos de trabalhar e, portanto, é só uma questão de digitalizar e fornecer. Portanto, nós preocupámos-nos com essa questão, pusemos no nosso programa e preocupámos-nos em falar com o Ruben para perceber se de facto seria ou não possível e em que moldes garantir o bom funcionamento do Conselho Fiscal. Em relação ao trabalho com a direção, pronto, eu dou valor à lista EM por ter colocado lá, que eu concordo plenamente, eu e os restantes membros do nosso Conselho Fiscal, que deve haver uma proximidade com o Presidente de Direção e com o Tesoureiro, nomeadamente, porque só assim é que é possível ao Conselho Fiscal, de facto, verificar as contas da associação e, de facto, saber como, porquê, onde e quando é que elas foram feitas, e só assim é que é possível depois passar a informação e escrutinar essas mesmas contas para os estudantes, que no final de contas é aquilo que o Conselho Fiscal deve fazer. É ser, e é aquilo em que nós acreditamos, é ser a ponte entre o gasto da direção e os estudantes que não fazem a mínima ideia do dinheiro que é gasto e que é recebido diariamente pela AFDL. Pronto, acho que de resto eu
acho que respondi à pergunta, não sei se... em relação, pronto, peço desculpa. Em relação à própria mesa, nós acreditamos que o Conselho Fiscal não deve só trabalhar fora de palcos, deve mostrar a cara, deve dar a conhecer aos alunos. É notório e é gritante e é preocupante que muitas das pessoas da nossa faculdade não saibam quem são os representantes do Conselho Fiscal, e é algo que nós queremos evitar ao máximo, de tal maneira que também temos uma medida que é disponibilizar material explícito sobre o funcionamento do Conselho Fiscal. Os moldes em que temos pensado seria em parceria ou com o acompanhamento académico ou com o DAPA, isso seria... O quê? Estava a dizer que tinhas 10 segundos, portanto... Pronto, isso seria feita uma reunião em que nos introduzíamos o órgão. Ok, obrigado. Não desligues o micro porque vou já fazer Sim. A última questão. E mais uma vez, pessoal, façam umas perguntinhas, se não quiserem, passa-se à frente. Então, a última pergunta para ti, Januário, é: falam no vosso programa em transparência como sendo um dos principais pilares da vossa candidatura, sem esquecer ainda o portal da transparência que pretendem implementar. E a minha questão é, tendo em conta a banalização dessa palavra, devido ao seu elevado uso ao longo dos anos em todos os programas dos candidatos ao Conselho Fiscal, eu quero saber o que é que vocês, enquanto candidatos, têm a acrescentar sobre a abrangência deste termo, ou se preferirem, ou se quiseres, falares um bocadinho sobre a criação desse portal da transparência. Mas também quero... Claro, eu abordo as duas coisas. Em primeiro lugar, de facto, transparência é a palavra-chave de todos os conselhos fiscais que já alguma vez candidataram, pelo menos nos 4 anos que cá estou na faculdade, à associação. Confesso, quando foi para escrever o nosso programa, nós nos baseámos nos programas anteriores para saber o texto, e em todos vos garanto que dos últimos 4 anos, pelo menos uma vez, estava lá referido a palavra transparência. Como é que nós garantimos a transparência? De facto, o portal da transparência, que é uma medida que nós adotámos do NEL por acharmos que, tal como podemos aproveitar coisas do Conselho Fiscal anterior com o disciplinar, podemos aproveitar coisas dos núcleos com o portal da transparência, e daí a passagem do portal da transparência do NEL para a associação, nós achámos que estava na hora de facto, mostrar aos alunos aquilo que nós podemos fazer enquanto candidatos de lista ao Conselho Fiscal, e por isso é que nós, este domingo, sem falta, iremos transmitir a todos os estudantes da faculdade as contas feitas pela nossa lista ao longo dos últimos 6 meses, que é para mostrar de facto aquilo que nós queremos com o portal da transparência e aquilo que nós, enquanto Conselho Fiscal, nos propusemos e propomos a fazer, que é mostrar quem pagou o quê, onde é que foi gasto, como é que nós temos dinheiro para isto, para aquilo, etc. e tal. Em relação ao portal da transparência, uma das grandes preocupações será a transposição daquilo que é feito nos moldes do NEL, que é uma coisa muito mais pequena em relação à FDL, mas é uma questão que, baseando neles e tendo em conta aquilo que vai ser o próximo tesoureiro, que é quem terá uma palavra a dizer sobre os moldes como nós iremos fazer isto, se pode, deve e acreditamos que será bem feito. Pronto, exatamente com o intuito de os alunos estarem informados e ser-lhes transposta a informação exatamente da maneira como ela é-nos transposta para nós. Ok, obrigado. Pronto, e agora a última pergunta minha para o Tomás é: um dos pontos do vosso programa aborda a temática da atribuição de valores padrão de gastos. E, na possibilidade de esses de serem ultrapassados, é necessária uma nota justificativa suficiente. E a minha pergunta é: esta vossa decisão da nota justificativa não ser bastante vai basear-se apenas na vossa subjetividade? Vai estar prevista no regulamento interno de práticas correntes que vocês se comprometem a criar? Ou vão dar voz aos estudantes para a ajuda dessa vossa decisão através, por exemplo, da RGA? Bem, quanto a isso, eu vou só explicar o que é que serão esses valores padrão e depois responderei concretamente à pergunta. Estes valores padrão é algo que nós achamos que deve constar do Regulamento Interno de Práticas Correntes, que é um conceito que já tem sido há muito sugerido pelas auditorias, nomeadamente pela 2015 e pela 2018, ainda com algumas nuances diferentes.
o atual presidente da direção e o tesoureiro perceberam a necessidade de algo deste género, tanto até que na última RGA foi referido um regulamento de tesouraria informal, que é mais ou menos o que nós pretendemos fazer e que nos vai servir de base, não sendo até os primeiros a sugerirem algo deste género. No mandato de 2015-2016 da Associação, em que o presidente era o Ricardo Sofel e o tesoureiro era o David Rodrigues, eles próprios tinham o seu próprio regulamento de tesouraria que se perdeu no tempo. É importante contextualizar isto simplesmente para demonstrarmos o conhecimento efetivo que o Conselho Fiscal da Lista-M tem do que é a realidade da atividade da FTL. Mas então, o que é este Regulamento Interno de Práticas Correntes e o que são estes valores padrão de gastos? São valores basicamente inerentes a cada mandato, fixos de cada mandato, que nós sabemos de antemão que vão acontecer sempre, nomeadamente valores para deslocação de agentes associativos, em CNED, zendas, reuniões com autores, de celebração de contratos, tudo isso, deslocações pelo desporto da FTL ou até de qualquer atividade levada a cabo pela FTL, despesas de alimentação, tudo isso. O nosso objetivo é que estes valores, existam valores padrão, para não só os mandatos futuros terem uma noção de quais são estes valores, mas também para os estudantes terem noção de quando esses valores são ou não ultrapassados e se foram bem ultrapassados, digamos assim. O nosso grande objetivo com essa medida da justificação, sempre que sejam ultrapassados, é exatamente como tu disseste apresentarem em RGA, não só ao Conselho Fiscal, em reunião do Conselho Fiscal, com um parecer acerca dessa ultrapassagem, mas sim também em RGA, para que essa ultrapassagem, digamos assim, possa ser escrutinada pelos estudantes e consigam perceber se há ou não uma justificativa para essa ultrapassagem, digamos assim. Isto, vou dar um exemplo muito concreto para perceberes uma situação em que isto pode acontecer. Vamos imaginar um ENDA ou um CNED, em que está prevista uma estadia e o CNED ou o ENDA ser, por exemplo, no Porto. Está prevista um X gasto de deslocação de combustível, estadia, tudo isso. Se o CNED ou o ENDA for, por exemplo, noutro sítio qualquer, que exija um valor mais elevado do que está disponível nestes valores padrão, digamos assim, acho que fará todo sentido os dirigentes associativos em causa poderem se justificar em RGA e ao Conselho Fiscal com toda a transparência e tranquilidade. Ora, muito obrigado. Então agora vou ativar o micro do Tomás e do Januário, porque agora vamos começar pelo Januário. O Januário vai fazer uma pergunta ao Tomás e ele tem 2 minutos para responder. Ok? Portanto, quando quiser. Ok, eu vou tentar ser breve. Bem, Tomás, no vosso programa, vocês em 9 medidas que propõem, 2 delas referem, de facto, o Regulamento Interno de Práticas Correntes. A minha questão é, de facto, é uma medida que, em direções anteriores, parece-nos fazer sentido, contudo, perante a crise económica, perante o ano atípico que nós vivemos, dado o Covid-19, não será o ano errado para fazer uma situação de práticas correntes, sendo que o ano em si não é um ano corrente e, portanto, não faz sentido organizar dados de anos anteriores para o ano atual, nem sabemos se pode fazer sentido organizar dados deste ano, pois para o próximo ano podemos ainda estar na mesma situação. Posso? Força. Bem, eu percebo completamente a pergunta. Acho que não é possível também apenas pelo programa perceber o que é o Regulamento Interno de Práticas Correntes, mas há claramente uma confusão sobre o que é que ele é. Como eu aqui já expliquei, algo que deve constar do Regulamento Interno de Práticas Correntes é esta questão dos valores padrão de gastos, que acho que é da maior importância possível, mas uma das grandes inovações deste regulamento é exatamente constarem também procedimentos a adotar dentro do que é a atividade financeira da FTL, nomeadamente a organização do cofre e tudo o que envolve, procedimentos quanto ao manejamento de dinheiro em termos de bilheteira, por exemplo, de festas ou de qualquer atividade, inventários de material da FTL, entre outros. E foram tudo sugestões da auditoria de 2018 a problemas que eram considerados recorrentes. Queremos também que neste Regulamento Interno de Práticas Correntes constem exemplos de contratos e avanças do nosso mandato, para que mandatos futuros possam ter um bocadinho de noção da forma como as coisas são feitas. E, por último, é aquela questão também constar o novo procedimento de reembolso de despesas. Para responder à questão do ano atípico, eu acho que faz todo o sentido, não só porque, além de podermos falar com dirigentes associativos do passado, eu penso que nunca é tarde para inovarmos nos nossos procedimentos internos, nomeadamente porque o mandato de 2019-2020, apesar de, como é óbvio, estar a ser atípico, é um mandato que muito provavelmente também será auditado, ou seja, a auditoria é muito mais do que uma análise e uma clarificação do que é a atividade financeira da FTL, é uma ferramenta que nos dá muitos instrumentos da forma como podemos melhorar
os procedimentos internos e toda a organização da nossa associação a nível financeiro e contabilístico. E o nosso papel, enquanto Conselho Fiscal, é neste Regulamento Interno de Práticas Correntes poder constar todo o tipo de sugestão à melhoria da organização e funcionamento da nossa associação. Ok, obrigado. Agora, onde é que está o Januário? Está aqui. Agora o Tomás pode fazer a pergunta ao Januário, 2 minutos de resposta. Bem, a minha pergunta vem um bocadinho no seguimento desta temática, que é o seguinte: como é que o Conselho Fiscal da Lista O pretende corrigir os problemas apontados pela Auditoria 2018? Só para apontar alguns, tais como atas não registadas, procedimentos internos organizados no que concerne à organização do cofre, gastos em nome da FTL que parecem descabidos, nomeadamente de deslocação, estadia, etc. Como é que pretendem corrigir estes problemas apontados pela Auditoria? Pronto. Posso falar. Em relação a questões procedimentares, eu acho que, em relação àquilo que é feito do trabalho do Conselho Fiscal, basta interiorizarmos, quer tu, enquanto Presidente, Vice-Presidente, consoante os resultados, que as questões procedimentares e que foram apontadas, para já, são bastante simples de resolver. Passa, por exemplo, pela assinatura de datas de reuniões do Conselho Fiscal. Pronto, é só uma questão de pegar naquilo que foi criticado pela auditora e fazer diretamente. Em relação aos gastos da associação, lá está, na minha opinião pessoal e na opinião do nosso Conselho Fiscal, sobre a possibilidade de voltarmos a uma situação de quarentena, não me parece que nós neste momento possamos falar em gastos descabidos ou não descabidos, até porque não sabemos se vai haver gastos, que gastos é que vai haver, como é que vai haver, e portanto, exatamente porque podemos estar perante um ano atípico, é uma situação bastante difícil implementar o vosso regulamento interno de práticas correntes, que lá está, eu volto a dizer que achava que era uma boa ideia, caso não tivéssemos perante a possibilidade de voltarmos todos para casa, basicamente, de não haver deslocações ao ENDA, de não haver contratos de fornecimento, de não haver deslocações. Portanto, acho que cabe ao Conselho Fiscal, de facto, dar uma voz e cabe, mais uma vez, voltando àquilo que disse há bocado, à relação entre o Conselho Fiscal, o seu Presidente e o seu Vice-Presidente, os restantes membros, e o Tesoureiro e o Presidente, saber o porquê dos gastos serem feitos, se de facto foram ou não elevados para aquilo que é, e saber abstrair daquilo que é a relação pessoal que nós temos com os nossos dirigentes associativos e disponibilizar a nossa opinião enquanto representantes de 5.000 alunos sobre se o gasto X, Y ou Z foi excessivo ou se foi diminuto. Pronto, e portanto acho que é isso. Não sei se respondi, mas não sei se queres outra coisa. Não pode crer que era só uma perguntinha, mas está ótimo. Então, agora recebi aqui 2 perguntas, portanto, são essas perguntas que eu vou fazer e vou começar pelo Januário novamente. Portanto, a pergunta é: o facto do Conselho Fiscal não ser, e tens também 2 minutos para responder, o facto do Conselho Fiscal não ser o órgão independente por si mesmo, como é que vocês planeiam, enquanto candidatos, se for necessário, responsabilizar membros do próprio Conselho Fiscal? E como ela referiu, um bocadinho na lógica do quem há de vigiar os próprios vigilantes. Pronto, então, portanto, nós no regulamento disciplinar que temos trabalhado e que temos em vias de ser proposto à lista EM, se de facto concordarem com os poderes disciplinares para o Conselho Fiscal, abrangemos lá um artigo que impossibilita certos membros do Conselho Fiscal de votarem em questões relacionadas com sanções específicas para certas pessoas. Por exemplo, se houver uma sanção a um familiar, não poder haver um membro do próprio Conselho Fiscal que possa dar a sua opinião sobre se deve ou não ser sancionada essa pessoa, que sanção é que deve ser feita, etc. E, portanto, nesse caso, seriam os restantes 7 membros do Conselho Fiscal a decidir o nível disciplinar a aplicar. Portanto, nesse âmbito, digamos que se for feita uma queixa perante um dos membros do Conselho Fiscal, pelo menos é aquilo que me parece que está aqui,
esse próprio membro, evidentemente, não pode dar a sua opinião em relação à sanção e à queixa apresentada. Cabe aos restantes 7 membros, enquanto representantes dos estudantes, lá está, e enquanto pessoas que foram eleitas por vocês, abstraírem-se da própria pessoa, fazerem o trabalho que lhes é competente e sancionarem aquela pessoa como sancionariam qualquer outra pessoa perante as mesmas circunstâncias. Ok, obrigado. E agora, uma última pergunta para o Tomás. E a pergunta é a seguinte: tendo em conta que a direção é o poder executivo e o Conselho Fiscal é um órgão mais fiscalizador, não faria mais sentido o Conselho Fiscal ser ocupado, sobretudo, por uma lista contrária à da direção? Não sei se entendeste bem a pergunta. Sim, eu entendi. E acho que é uma pergunta que faz todo sentido. E acho que é importante, e eu sei que falo por mim e pelo Januário quando digo que é algo que eu acho que está inerente a qualquer candidatura ao Conselho Fiscal, este conceito de imparcialidade. E acho que isso é algo que tem de estar ciente, toda a gente tem de estar ciente que isto acontece. Ou seja, em nada, nem da minha parte, e tenho a certeza que também não da parte do Januário, será influenciado o facto de estarmos em listas com direção e mesa. Acho que nunca será um problema e, como eu disse, a imparcialidade tem e deve ser uma característica inerente a qualquer candidatura ao Conselho Fiscal. E acho que a ousadia, digamos assim, do nosso programa, eu gostava de ter tido mais tempo para falar sobre ele, mas eu percebo que estamos limitados. Eu acho que a ousadia do nosso programa se centra exatamente nisso, no facto de, apesar de toda a situação atípica em que vivemos, conseguirmos, mesmo assim, ter medidas com conteúdo e que possam fazer diferença e, principalmente, que tragam o máximo de transparência, que é aquela palavra, como o Januário disse, clássica de todos os programas, a esta fase atípica que nós estamos a passar. Bem, como disse, só para concluir, é mesmo a questão da imparcialidade. Acho que tem de haver uma confiança também nos dirigentes associativos e acho que até agora isso nunca foi problema e tenho a certeza que o Conselho Fiscal do mandato 2020-2021 também não será. Ok, obrigado. E agora, para terminar, vou então dar 2 minutos a cada candidato para fazerem umas alegações finais, apelarem ao voto. É o vosso palco, portanto é como quiserem. E também, como já tínhamos acordado, vamos começar aqui pelo Januário. Portanto, quando quiseres, tens 2 minutos. Bem, em primeiro lugar, eu queria só agradecer tanto aos membros da minha lista por terem ajudado o Conselho Fiscal ao longo dos últimos meses, como aos membros da lista M por terem apresentado um programa e pessoas que nos obrigaram a nós mesmos a melhorar e a querer ir em busca do melhor para vos apresentar hoje perante vocês. Gostava de apelar ao voto. Peço-vos, por favor, que leiam os programas de cada um dos 3 órgãos de ambas as listas. Quero que saibam que, da parte do Conselho Fiscal da lista O, vão ter 8 pessoas que trabalharam arduamente nos últimos 7 meses. Estamos há 7 meses a trabalhar e isso estará presente naquilo que estamos a apresentar no domingo. Tenho certeza absoluta que numa situação de 8-0 o nosso Conselho Fiscal faria um melhor trabalho que o Conselho Fiscal da lista M, não querendo denegrir os membros deles, que eu respeito bastante, mas por acreditar veemente nos meus membros e naqueles que me acompanharam. Resumidamente, nós somos o fiscal bombado. Obrigado, Januário. Tomás, tens então 2 minutos, quando quiseres. Bem, eu também gostava de começar como o Januário e um bocadinho mais até dar os parabéns a todos os envolvidos nestas candidaturas, ou seja, acho que a FDL estará sem dúvida alguma no fim disto tudo muito bem representada, porque só com muito amor à associação é que candidatos aguentam o que nós aguentamos e isso diz muito sobre a postura de todos nós enquanto futuros dirigentes associativos. Acho que, como o Januário me disse há bocadinho, a associação já ganhou. Dizer também que fico muito feliz por vir a trabalhar não só com o Conselho Fiscal da lista O, mas também com o Januário, que é um amigo impecável e que tenho a certeza que vai ser um excelente dirigente associativo. Não posso, como é óbvio, deixar de dizer que acho genuinamente que o Conselho Fiscal da lista M
merece isto mais do que ninguém. Acho que não só pelo nosso trabalho, dedicação e empenho, depositámos em todo o nosso programa, desde a análise de auditorias que datam desde 2011, documentos avulsos dos vários conselhos fiscais que estavam disponíveis no site da FTL. Acho que tivemos um grande papel para garantir que tínhamos um programa mais consciente e principalmente ciente do que é a realidade da associação. Temos como grande objetivo que o nome da associação nunca mais seja posto em causa, e temos uma equipa completamente pronta para qualquer desafio que se apresente. Temos uma equipa e um programa estudado ao milímetro, como eu gosto de dizer, e isto é tudo muito importante porque no fim o motivo será e é sempre tu. Então, muito obrigado, Tomás. Portanto, agora digo eu, antes de passar aqui para a bencarença para ela moderar o debate da mesa, como este ano vocês não podem votar em quem dá a melhor comida, votem conscientemente, vão ler os programas, tanto da lista M como da lista O, tirem dúvidas, falem com os candidatos e votem, não se resignem à abstenção, não vale a pena. E muito boa sorte tanto ao Tomás como ao Januário, vença ao melhor, no fundo vão vencer os dois por contar os dois aqui dentro. E pronto, vou então passar aqui à bencarença, que ela vai tratar aqui do debate da mesa. Obrigado.